Quando falamos de Jesus, falamos do que já foi nos dito, do que já foi lido e assistido por nós. E provavelmente tudo isso vem de textos dos ensinamentos e história de vida de Cristo. Chamamos esses textos de evangelho cujo nome tem origem do grego euangelion, que traduzido pode ser boa notícia ou boa nova. Marcos, Mateus, Lucas e João foram os responsáveis por deixarem esses textos tão importantes para religiões cristãs, e hoje o nosso assunto é linkar esses ensinamentos com a versão espírita chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Qual será a importância de se fazer o Evangelho no lar? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante? Será que eu consigo colocar tudo aquilo que eu li do Evangelho segundo o Espiritismo em prática no meu dia a dia? Essas e outras dúvidas serão respondidas no episódio de hoje. Afinal, se você está buscando uma jornada espiritual significativa, uma compreensão mais profunda da vida e uma conexão com o divino, então você está no lugar certo. Hoje teremos a companhia de um convidado especial, estudioso do Espiritismo, que compartilhará conosco suas perspectivas e conhecimentos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo, Osnir. Muito obrigado. E estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês novamente. E nós também muito contentes, principalmente por termos ficado tanto tempo, sem gravar. Então agora assumimos novamente esse compromisso e seguimos. Osnir, vamos começar falando, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas assim, para quem ainda está entrando no Espiritismo, não tem muito conhecimento, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele é, que contexto que ele surge? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Olha, o Evangelho é o terceiro livro da codificação de Kardec. E por que é o terceiro livro? Porque para nós espíritos é o livro mais importante. É aquele que dá uma base, que dá um caminho, que dá um rumo moral. E por que só o terceiro? O primeiro livro da codificação foi o livro dos Espíritos, aonde nesse livro Kardec, através dos Espíritos, ou melhor falando, os Espíritos através de Kardec, explica sobre o mundo espiritual, sobre os fenômenos que estavam acontecendo. Um desdobramento desse livro foi o livro dos médiuns, que a gente pode dizer que é a parte prática do espiritismo, da prática mediúnica, na onde os fenômenos ali são explicados. Inclusive, o livro dos médiuns, ele surge com um nome diferente, era o Manual Prático dos Médiuns. E só depois foi adotado como o livro dos médiuns. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação. E o interessante disso é que quando Kardec apresenta a doutrina, ele apresenta a doutrina espírita como uma doutrina filosófica e não como uma doutrina religiosa, pelo contexto da época. Em torno de 1850, a própria Revolução Francesa, o Iluminismo, enfim, as desaventuras que principalmente o catolicismo fez, as perseguições que ocorreram, o povo se desacreditou de Deus. Então, a ciência e a filosofia tentaram assumir o lado da religião. Pelo menos por algum tempo aconteceu isso. Mas o que é de Deus fica. Então o Evangelho segundo o Espiritismo veio na hora que o livro dos Espíritos pavimentou o caminho, o livro dos médiuns explicou que as coisas de Deus são fenômenos naturais e o Evangelho veio para solidificar uma base moral. E a continuação da pergunta, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Então a gente pode dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é a base moral da doutrina espírita. É na onde nós espíritas
tentamos vivenciar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele aclarou nas nossas mentes o contexto de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, o que ele veio para nos mostrar. Muito interessante isso, porque na vivência e no nosso dia a dia, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo diariamente, muitas vezes, para fazer, né, o Evangelho no lar. E depois a gente se aprofunda no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Então, hoje em dia, a gente usa o contrário, né? Bem interessante isso. Muito interessante. Muito bem, Osnir, a gente pode dizer que este Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente adota como base, é igual ao encontrado na Bíblia? Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele retira a base moral do Evangelho que está lá na Bíblia, tá? É o mesmo? A base moral é a mesma. Ele tirou o que ele deixou de fora? Aquilo que podia trazer qualquer tipo de incômodo, qualquer tipo de desacordo, qualquer tipo de dogma. Então, isso foi retirado. Só que tem uma diferença que é bem grande do Evangelho segundo o Espiritismo do Evangelho que está ali na Bíblia. Quando a gente pega para ler a Bíblia, é muito válido que a gente faça isso, nós vamos pegar uma história contada pelos 4 evangelistas. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai pegar também essa história, só que explicada pelos Espíritos. Então nós vamos encontrar explicações dos Espíritos falando sobre o tema. Então isso engrandece muito, porque nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus. Então isso é muito bom. Pensando no Evangelho segundo o Espiritismo como um guia de conduta moral cristã para a vida, qual é o maior desafio para os seus adeptos? Olha, eu digo que o maior desafio somos nós mesmos. Não tem desafio maior do que o nosso próprio convencimento. Como diz alguns amigos, jogo é jogo, treino é treino. E fica muito difícil. Às vezes nós nos encontramos, né? Nós espíritas, ou eu espírita me encontro muitas vezes numa dualidade. A dualidade do mundo, a dualidade do meu pensamento, a dualidade do meu sentimento, do meu espírito tão falho e ainda em evolução, e eu tenho muita consciência disso, do que Jesus está pedindo. Então, vale o esforço. Vale o esforço. E eu costumo falar também assim, que se eu fosse perfeito, né? Se eu cumprisse tudo que está nesse Evangelho, eu não estaria reencarnado aqui nesse planeta. Mas o que me conforta e o que me dá força é saber que eu estou em evolução. E com a compreensão do Evangelho, o meu passo evolutivo ele fica mais largo um pouco. Então, quando isso serve para todos nós, né? Quando nós temos uma proposta consciente de evolução, a evolução está todo mundo evoluindo, porque a evolução é uma lei. Essa lei está descrita no Livro dos Espíritos, a lei da evolução. Mas quando nós nos propomos a evoluir um pouco conscientemente, o Evangelho é uma arma muito poderosa. Ela nos ajuda muito. Então, por que é tão difícil, né? Pela pequenez do meu espírito. É isso. Eu creio, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, eu acho que a gente era perdido ou continua perdido, e ele é o caminho, né? A gente tem um caminho a seguir que, queira ou não, deveria facilitar a nossa vida, né? E não complicar tanto quanto a gente complica, né? Mas olha, que o Evangelho do Cristo ele é tão perfeito que ele, em nenhum momento ele falou que ia ser fácil. Inclusive, em algumas situações ele fala assim: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser me seguir, deixe a porta larga e entre na porta estreita. Então ele dá indicativos que não é fácil. Quando ele fala, eu vim aqui, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E olha, demorou tanto para compreender o que ele queria dizer, porque realmente é uma luta comigo mesmo. Quando eu vejo algumas coisas, olha, ofereça a outra face, é uma luta comigo mesmo, é difícil demais. Então ele veio realmente balançar os espíritos, falar, olha, tem que andar, tem que caminhar, e não vai ser fácil. Toda mudança é difícil. E voltando aqui para a nossa doutrina espírita, né?
a tal da reforma íntima, colocando a reforma como uma reforma de uma casa. É fácil reformar uma casa? Não, às vezes é mais fácil construir uma do zero. Mas é reforma. Eu já estou construído, eu preciso me modificar. Então o evangelho é para isso. A gente encontra, né, essas frases de efeito que fala assim: quando eu deixo que alguém me trate mal e eu não revido, eu estou ensinando essa pessoa a como me tratar. Então, assim, no vocabulário popular, a gente encontra barreiras, né? A gente encontra um monte de barreiras só, vamos dizer, de uma forma filosófica, né? Essas frases meio que tentam construir um pensamento e aí torna mais difícil ainda dar o outro rosto. Claro que fica difícil, inclusive pelo contexto que nós somos criados. Criado para ser forte, para ser competitivo, para passar sobre os outros. E Cristo fala exatamente o contrário. Dá a sua vez. Deixa o outro passar na frente. Ajuda ele a passar na sua frente. Né? Então é uma luta. Realmente, se a gente não tiver uma espada para cortando as nossas próprias arestas, fica difícil. Nas casas que seguem o programa de estudos da Aliança Espírita Evangélica, se fala em evangelização infantil, preleção do evangelho, escola de aprendizes do evangelho, evangelho no lar. Osnir, você poderia comentar melhor sobre cada uma dessas práticas? Claro. Então vamos lá. A Aliança Espírita Evangélica, ela foi criada num contexto, foi criada em 1973. Esse ano, por sinal, está fazendo 50 anos da Aliança. Ela foi criada no contexto de elevar o Evangelho como a principal meta dentro da doutrina espírita, tá? Como um maior foco. Mas não era assim antes. Não, antes a prevalência, a gente pode dizer que a prevalência era a ciência, a filosofia e a religião. Continua sendo, tá? Continua sendo. Mas a prevalência da Aliança Espírita é a religião. É um contexto moral religioso. Se a gente pegar esse contexto em 1970, por um exemplo, muitos dos espíritas eles estavam preocupados com os fenômenos e com a própria filosofia, ou seja, a ciência e a filosofia tinham um tino, não digo mais importante, mas mais investigativo. Eu até compreendo, porque é muito mais fácil a gente investigar fora do que dentro da gente. Dá menos trabalho, machuca menos a gente olhar de fora. Talvez esses três caminhos bem construídos cheguem no mesmo lugar. Vão chegar no mesmo lugar. Mas aquela história da evolução que eu estava falando antes, quando a gente se propõe a querer evoluir, a entender o que é realmente evolução e começar a correr atrás dela, a gente ganha uns passos a mais. Então, em 1973, algumas pessoas que estavam, eu não sei se eu posso dizer, descontentes com a federação, mas com os rumos que a federação estava tomando, procuraram então Edgar Armon na sua casa. Então, foram representantes de 8 casas espíritas aqui de São Paulo e criaram então a Aliança Espírita Evangélica. E só uma dúvida, quando você fala federação, você está falando da federação do Estado? Do Estado. A Federação do Estado. Tá? A Federação do Estado. Então foi criada a Aliança Espírita Evangélica, principalmente para manter as escolas de aprendizes do Evangelho e para essas 8 casas se apoiarem. No sentido de que, se houvesse ali uma certa padronização, eu, voluntário ou servidor da casa A, poderia ir na casa B, na casa C, porque seriam muito parecidas, se não fossem iguais, seriam muito parecidas. Então, teria uma condição de apoio mútuo. E isso deu tão certo que em 75 já tinha mais de 50 casas. 3 anos depois, mais de 100 casas. Então o crescimento foi exponencial, porque a ideia foi muito boa, foi uma ideia revolucionária, uma ideia de rede, né? Foi uma ideia revolucionária. Mas a aliança sempre teve como meta a prevalência do espiritismo religioso. Assim, então, todos os trabalhos da aliança são voltados para a evangelização do ser. Então a gente pode contar com evangelização infantil, pré-mocidade,
mocidade, escola de aprendizes, curso de médiuns, assistência espiritual. Tudo é voltado para a evangelização do ser. E dando um exemplo aqui da Casa Geraldo Ferreira. Por exemplo, nós temos o trabalho aqui do GAF, do Grupo de Apoio a Famílias, que é um trabalho de distribuição de cesta básica e apoio às famílias, como o próprio nome diz, né? Mas isso é uma questão de captação das pessoas para trazerem, para apresentar o evangelho até eles. Mas tem também o Bazar da Amizade, mesma forma. A turma dos bordados, mãos de fadas, da mesma forma. É a convivência cristã se apoiando no evangelho. Então, tudo que é feito nas casas da aliança tem esse tino. Olha, a gente pode até disfarçar um pouco, tá? Mas no final a gente quer mostrar o evangelho para as pessoas. Evangelização infantil nas casas da aliança. Então, eles têm um programa. O programa começa com crianças de 0 anos, vai até os 11 anos de idade, até os 10 anos de idade, tá? O que é apresentado? A doutrina espírita? Não, a moral cristã. Então, quando a gente fala de evangelização infantil, nós estamos falando de moral cristã. Alguns temas falam, por exemplo, sobre reencarnação. Mas eles estão tão acostumados, porque chegaram aqui, reencarnaram faz tão pouco tempo, que eles têm muitas lembranças. E eu falo isso de conhecimento porque eu atuei muito na evangelização infantil. E de vez em quando nós somos pegos de surpresa quando a gente quer explicar alguma coisa da doutrina espírita, quando vê as crianças estão ensinando a gente, porque para eles é um conceito muito comum, né? Quando eles vieram faz pouco tempo, não foram ainda, entre aspas, contaminados com esse mundo aqui ainda, com essa materialidade toda, então para eles é muito tranquilo, tá? A questão da preleção do evangelho. Uma das partes, ou se não é a parte mais importante dos tratamentos espirituais que a casa espírita apresenta, né? Muitas pessoas vêm pelo passe, mas o passe a assistência, ela é voltada em um conjunto de técnicas para atingir o ser. Mas talvez a técnica que mais atinge a pessoa, mais colabora para a melhora da pessoa é a preleção do evangelho, às vezes mais do que o passe. E eu falo isso por quê? Porque dentro da preleção evangélica, desde que o assistido, aquele que venha na casa, a busca de uma assistência, de um tratamento, ele esteja com a cabeça aberta a receber o evangelho, ele vai começar ali a modificações dentro do seu ser. Ele vai começar a fechar certas janelas, a tapar certas rachaduras que estão ali no seu espírito. E essas rachaduras são o que muitas vezes? Uma ideia fixa, né? Que o mundo não colabora com ele, que os outros é que o prejudicam. Então voltamos ao evangelho. O que Jesus fala a respeito de muitas coisas? Olha, todo mundo tem seu valor. Tente se reconciliar com seu irmão. Dê a outra face. Então, quando a pessoa começa a introspectar o evangelho, ele já começa, o tratamento já começa a ficar mais intenso. O passe vai equilibrar as forças naturais que a pessoa tem. A força vibratória que ele está. Vai ocasionar, às vezes, até alguns rompimentos de amigos espirituais não tão amigos assim. Mas esse rompimento, talvez no passe, ele dê uma empurrada. Mas o que vai causar mesmo o desligamento é no salão do evangelho, porque a cabeça, o pensamento da pessoa mudou. Ou seja, quebrou a sintonia. Vai se quebrando a sintonia. Até meio que chegar aquela hora que o espírito, né, o amiguinho, sim, fala assim, ele não me ouve mais, exatamente. Vale a pena ficar falando com ele? Exatamente. Uma das portas de entrada para a escola de aprendizes do evangelho é justamente o salão do evangelho. Então, quando vamos abrir turmas na casa, né, isso é comum a todas as casas, se começa a falar lá no salão, olha, vai se iniciar um curso básico de espiritismo, ou uma escola de aprendizes do evangelho, ou uma vivência doutrinária, ou seja, dá a oportunidade daqueles que estão sentados no salão, né, a
pegar um estudo e quando a gente oferece assim, olha, e todos os trabalhadores da casa, todos esses que vocês veem que aplicam os passes, que pegam as fichas, que nos atendem, se não estão passando pela escola de aprendiz do Evangelho, já passaram. Aí, às vezes, o assistido se empolga mais ainda, porque na grande maioria das vezes, aquela pessoa que vem buscar o restabelecimento e encontra respaldo para isso, começa a realmente se restabelecer, ele se torna uma pessoa muito grata. E ele quer retribuir de alguma forma. Então, a escola de aprendizes do Evangelho é o caminho de retribuição que muitas vezes ele procura. E fala, então eu vou fazer a escola também, porque eu quero participar disso. E durante a escola, vai sendo mostrado para ele um espelho. Ele começa a se enxergar como ele é e começa a projetar o que ele quer ser. E uma prática que é muito orientada a todos que vêm na casa é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática espírita, inspirada numa prática que Jesus fazia. Então, o primeiro registro que se tem de Evangelho no Lar, quem nos conta é Chico Xavier. E ele fala que Jesus estava na casa da sogra de Simão Pedro, conversando ali com seus discípulos, e a conversa começou a tomar um rumo que ele não estava gostando. Então ele abre um rolo, ou seja, o que é o rolo? Ele abre uma parte das escrituras do Antigo Testamento, porque Jesus era judeu, né? Então ele abre um pedaço ali e começa então a ler e perguntar aos discípulos o que eles falavam daquela pequena leitura que ele fazia. E ali então o ambiente ruim que estava começando a acontecer se dissipou, ele chamou a atenção dos discípulos e conseguiu ali uma harmonia dentro daquele lar. E nós espíritas tentamos então colocar essa prática dentro das nossas casas. Para quê? Para trazer harmonia para a família, para trazer uma boa vibração na nossa casa. E nós somos tão apoiados que existe uma equipe espiritual que visita as nossas casas. Então a gente sempre orienta a senhora, faça o Evangelho no Lar, escolha, eleja um dia e um horário para fazer o Evangelho no Lar. Porque vem uma equipe espiritual até a sua casa para apoiar essa prática, para colaborar, para emitir vibrações de paz, de luz, de harmonia, para que aquele lar se consolide num lar cristão. Então o Evangelho no Lar é uma prática importantíssima para todos, até aqueles que estejam ouvindo essa conversa e não for espírita, faça porque vocês vão sentir a diferença. E falando ainda do Evangelho no Lar, Osnir, por exemplo, as pessoas que moram sozinhas ou as pessoas que, por exemplo, têm um marido que não aceita as ideias ou um filho rebelde que não quer fazer o Evangelho no Lar, você instrui a pessoa a fazer sozinha. Aos poucos, essas pessoas vão tendo esse contato, tendo essa questão de ver a pessoa orando, né? Se ligando a Deus. E aos poucos ela vai sendo convidada para fazer o Evangelho também. O que você me diz a respeito disso? De fazer sozinho, de não exigir que as pessoas façam também, não obrigá-las, né? Olha, não tem problema nenhum a pessoa fazer sozinha, tá? Até porque muitas pessoas vivem sozinhas, então não tem problema nenhum. E a gente até orienta que aqueles que fazem sozinho, porque o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar se inicia com uma prece, uma leitura, uma explicação do que nós lemos, e fazemos uma prece para encerrar o Evangelho no Lar naquele dia. E que se faça, mesmo que sozinho, se faça em voz alta. Se faça sempre em voz alta. Por vários motivos, mas 2 motivos principais. A nossa voz tem um grande poder. A vibração da nossa voz, ela ensina muito a nós mesmos, porque o ouvido mais perto é o nosso. Equipes espirituais
nos acompanham nesse evangelho no lar. Então fica mais palatável para eles também. Ou seja, nunca estamos sozinhos, né? Nunca estamos sozinhos, exatamente. Então, fazendo sozinho, orientamos que a pessoa faça, sem problema nenhum. E que você falou é muito interessante, de não obrigar ninguém a fazer. O marido não quer fazer, o filho não quer fazer, não tem problema, a esposa não quer fazer, às vezes não aceita. Eleja um dia e um horário, e às vezes é o que precisa para ir amolecendo os corações que estão por perto. Porque a pessoa vê a dedicação que você tem nisso, uma hora vai falar, não, quero ver também como que é feito isso, quero participar também uma hora. E durante a leitura do Evangelho no lar, isso é bem importante, né? Mesmo sozinho, acompanhado, quem esteja fazendo, então cai ali uma leitura. Mas nunca direcionar essa leitura do famoso tá vendo que tá falando? Isso serve para você, serve para o fulano, serve para ciclano? Não. Isso serve para todos. A gente não precisa eleger um nome, não precisa ver nenhum nome à nossa frente do que aquele assunto está falando. Até porque se nós estamos fazendo, aquilo serve para nós, para nossa conduta de vida. Então, é um grande ensinamento. Tudo que Jesus fala tem um ensinamento muito grande, né? Mas é aquela hora da gente aproveitar, porque é Jesus falando para mim. E olha que importante que é isso, né? Se eu souber aproveitar. É Jesus falando para minha família. É Jesus falando para o meu esposo, para minha esposa, para o meu filho, e eu ali acompanhando. Então, isso dá um crescimento muito grande. Pensando no assunto como um todo, o Evangelho segundo o Espiritismo torna a obra de vida de Jesus clara e nos auxilia no esforço de praticarmos seus ensinamentos? Nós temos, o espírita tem Jesus, né, como uma definição que está no Livro dos Espíritos, modelo e guia para a humanidade. Esse modelo e guia é mais ou menos assim. O mestre, o professor, ele não ensina alguma coisa que o aluno não possa fazer. Por mais difícil que seja a lição que o professor coloca ali na lousa, ele está dando ferramenta para a gente conseguir fazer também. E com Jesus não foi diferente, não é diferente. Então é claro que eu não estou elegendo ninguém, né? Muito menos eu, a categoria de Jesus. Eu tenho muitas falhas ainda, mas eu sei que um dia, provavelmente vai demorar um pouco ainda, né? Eu vou poder me igualar a ele, porque é processo evolutivo, porque Deus nos criou igual. E para o espírita, Jesus é o modelo e guia. Ele não é Deus. Ele é nosso irmão. Ele não é Deus. Até porque nós temos uma consciência do Deus onipotente, onipresente e Deus único. Então, nós não elegemos Jesus a categoria de Deus, senão teríamos dois deuses. Nós não temos, né? Mas Deus, por sua bondade, colocou Jesus no nosso planeta para nos ensinar, para ser o nosso modelo e o nosso guia. Jesus percorreu esse caminho, então ele mostra pra gente que é possível, né? Que é possível a gente percorrer esse caminho também. Exatamente. E como a gente já falou anteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso caminho, né? Então é perfeitamente possível. É possível. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a humanidade os verdadeiros fundamentos da vivência legítima do bem e do amor ao próximo? Traz sim. A vida de Jesus já mostra isso, né? Em todas as situações. Em todas as situações. O código moral, talvez o que teve maior profundidade, o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Isso está muito bem colocado no Evangelho. Temos 5 capítulos que tratam sobre esse assunto, sobre as bem-aventuranças. É um código ético, moral, que se a humanidade seguisse, acabariam-se todas as guerras, acabariam-se todas as doenças, porque é um código de vida, é um código de ajuda mútua, é um código ético muito grande. Então, sim, né? O fundamento da caridade está no Evangelho do Cristo.
Osnir, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra de codificação espírita, né? Feita por Allan Kardec. E o que seria essa codificação? Quando a gente fala de codificação, nós estamos falando de um caminho a percorrer, ou um caminho a ser descoberto. A codificação de Kardec, feito por 5 livros: o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Dentro dessas 5 obras, nós encontramos todo o fundamento da doutrina espírita, desde os primeiros fundamentos, no Livro dos Espíritos, até o último, que nós encontramos na Gênese. A Gênese trata de um assunto mais científico. Estou falando de uma ciência, não só de uma ciência espírita, porque muitas coisas que nós encontramos na Gênese, que nós não entendíamos muito bem, hoje a ciência começou a nos clarear, né? Começou a nos clarear, principalmente no que diz a questão do éter, a questão dos fluidos cósmicos e, enfim, das forças do universo. Na Gênese, os espíritos tentaram trazer isso para a gente. E o interessante também é que a doutrina espírita, ela não se encerra dentro dela mesma. Então nós temos esses 5 livros que nós chamamos de obras básicas. Nós temos também uma continuidade feita pelo próprio Kardec, que foi a Revista Espírita, onde alguns assuntos foram revisitados e revisados, que encontramos dentro desses 5 livros, e as obras auxiliares, que nós temos o privilégio aqui no Brasil de contar, por exemplo, com Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Hercílio Mais e tantos outros que trouxeram muitas informações daquilo que talvez não tenha dado tempo de Kardec, dos espíritos passarem a Kardec. Então, a doutrina espírita, a sua codificação, a gente pode dizer que ela não se encerrou ainda. A todo momento descobrimos ou são nos trazidos informações a respeito que vão complementar o entendimento dessa doutrina. E quando a gente pega, os textos bíblicos, né, você vê que tem uma atualização. Então você vê que desde sempre isso acontece, né? O Antigo Testamento se entendia as coisas de uma forma. Depois vem Jesus e fala assim, não tá errado lá, mas vamos praticar? Vamos fazer assim? Exatamente. Antes era o que não fazer. E do Novo Testamento pra frente é o que se deve... O que se deve fazer. Muito interessante a sua colocação. E mesmo se tratando desse assunto, olha que interessante. Quando a gente pega ali o primeiro livro da Bíblia, a Gênese, capítulo 1 da Gênese, né? Então tem lá a formação do mundo em 6 dias e o 7º dia de descanso, onde Deus descansou, né? Mas se a gente pegar, o primeiro dia se fez a luz. O 2º dia, as águas. O 3º dia separou as águas do firmamento e foi tendo uma caminhada. E hoje a gente vê que a ciência não é muito diferente disso. São eras da criação. Não foram dias de criação, foram eras. Eras geológicas, eras cosmológicas e assim por diante. Mas se entenderia, falando dessa forma, há 4, 5, 6 mil anos atrás? Não se entenderia. Então o conhecimento está lá. Mas a interpretação é da atualidade, tem que ser da atualidade. Porque a gente sabe que não se faz um mundo em um dia. Né? Demora muito mais do que isso. Então é um entendimento que a gente vai colocando, é trazendo a ciência para perto da gente, trazendo a ciência para perto da religião, não separando, né? Como tantos fazem, né? Ciência é ciência, religião eles não podem conviver, não, elas têm que conviver junto, até porque muitas vezes a religião traz uma base moral para a ciência, então é necessário que caminhe junto, sim. E baseado, inclusive, no que o Arquimedes falou, a própria codificação foi prevista por Jesus, né? Que ele fala, vou lhe enviar um Consolador prometido, que vai elucidar muito do que vocês ainda não conseguem entender, né? Então, a gente não pode jogar nada fora, como você falou, né? Moisés, Jesus e a própria codificação. E nós temos, né? E eu falo isso com o coração muito limpo, muito tranquilo, que o Espiritismo é sim a terceira revelação.
na onde Moisés trouxe o que não se deve fazer, trouxe a ideia de um Deus punitivo. Jesus falou o que se deve fazer, com a ideia de um Deus de bondade. E a terceira revelação, o Espiritismo, nos aproximou mais ainda de Deus e de Jesus, onde ele fala que Deus olha por todos nós, mas deixa o nosso livre-arbítrio atuar. Mas dentro do nosso livre-arbítrio tem Jesus a nos orientar. E fala mais ainda que a continuidade do Espírito é comum. Os Espíritos estão muito mais perto do que a gente acha que eles estão. Que muitas vezes nós não sabemos nem que mundo nós estamos vivendo, se é no mundo material ou no mundo espiritual, porque nós fazemos alguns tipos de intercâmbios de vez em quando, né? E é muito comum que se faça isso. Osnir, você poderia comentar essa frase de Chico Xavier? Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Uma honra a gente comentar sobre o Chico, né? É muito bom. Mas olha, vamos pegar no contexto de mundo. Se a gente acha que o mundo não está tão bom assim, vamos pensar no mundo sem Jesus como seria. A gente dá umas cabeçadas, aí eu falo como humanidade. Claro que a humanidade dá cabeçada, nós estamos aprendendo. É uma criança que cai e se levanta, né? É um doente que piora o seu estado, mas depois se recupera. Nós vivemos nesses altos e baixos, mas ainda bem que nós temos a religião, que nós temos Deus a nos sustentar. O conceito de Deus, ele é tão intrínseco dentro de nós que não existe nenhuma cultura no mundo que sobreviveu sem uma influência de Deus na sua mente, no seu psiquismo. Todas as culturas. Se nós pegarmos uma tribo lá do Amazonas que nunca teve contato com o homem branco, eles têm um conceito de Deus. Eles podem chamar de Tupã, podem chamar de qualquer outro nome, mas eles têm um conceito de Deus. E isso serve para todos. Isso serve para todos. Para muitos ainda é o Deus de Moisés. É o Deus do medo. Olha, eu não posso prejudicar, porque senão Deus vai me punir. Está funcionando. É uma régua. É uma régua. Mas para muitos já alcançaram. Olha, eu tenho que ajudar, porque assim eu agrado a Deus e me agrado também. E esse eu me agrado é uma maneira da minha evolução. Então, sim, quando Chico fala que o Evangelho para nós é como se fosse o sol, realmente é porque nós precisamos do sol. Da mesma forma que nós precisamos do Evangelho na nossa vida. Porque é tão bom o solzinho, né? É tão gostoso, como é tão gostoso a gente estar falando sobre esse assunto aqui hoje também. Tenha certeza que, como um todo, o Evangelho é especial para todos nós espíritas. Mas tem algum trecho, Osnir, que vem na sua cabeça agora, que já fez um sentido forte em algum momento para você? Eu tenho comigo, no Evangelho, o capítulo 20, que se é chamado como os trabalhadores da última hora. Esse capítulo 20, eu falo que esse capítulo parece que ele foi escrito para mim. Na verdade, ele foi escrito aos espíritas, né? Então, foi escrito para nós mesmo. Mas é o capítulo onde eu me abasteço, porque eu também tenho meus altos e baixos. E quando o meu baixo começa a se pronunciar muito, eu recorro a ele. Em especial, no trecho que fala os obreiros do Senhor, na onde ele chama, ele conclama os espíritas ao trabalho para fora, mas também ao trabalho dentro dele mesmo, na onde se um não estiver em conjunção com o outro, o trabalho não é bem feito, ou não é realizado, ou ele é realizado para os outros verem, não no sentido explícito da caridade.
Então isso me conforta, isso me dá força, isso me dá fé, isso pauta o meu caminho, né? Os trabalhadores da última hora. E dentro do contexto, né, onde tem a parábola de Jesus, né, onde ele chama os trabalhadores, né, que o Senhor vai lá recrutar os trabalhadores na primeira hora e paga um tanto de dinheiro, vai à terceira hora, paga o mesmo tanto, vai à última hora e continua pagando a mesma forma. E na hora do pagamento, aqueles que começaram primeiro se revoltam, falando, não é justo, eu trabalhei muito mais do que aquele que chegou na última hora, eu tô aqui, eu assumi o peso do trabalho. E diz que o Senhor fala assim, olha, você não recebeu? Eu não tratei isso com você? E você está incomodado com o que eu estou pagando para o outro? Mas eu é que pago. Isso traz uma lição muito grande para a gente. Que todos temos o nosso valor. Não interessa quem começou antes, quem chegou depois. Todos são trabalhadores. E isso vale muito. Isso vale muito. Então, como sempre, é a sabedoria do Evangelho do Cristo. Né? O Evangelho quer dizer boa nova. São pensamentos novos dentro de uma mente velha. A minha. A nossa. A minha mente velha, né? Então, ajuda bastante. Então, eu sempre recorro a esse capítulo, capítulo 20. Peço licença para comentar um que mexe comigo bastante também, mas o meu já mexe assim no sentido de chacoalhar mesmo, né? Vai me fugir capítulo e tal, mas eu lembro o título, e o título a gente pode conversar sobre, né? Que é Se Fosse um Homem de Bem, Teria Morrido. Mas eu penso assim, né? Que quando, sei lá, a gente vê muita gente boa, né? Gente que a gente vê fazendo caridade, sendo bom, sendo uma pessoa humilde, tranquila, e sei lá, a pessoa tem alguma doença, tem algum problema, sofre um acidente besta, assim, tropeça na escada, bate a cabeça e morre. É nessa hora que encaixa isso, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente vê um homem que a gente dita como mal, porque a gente vê ele fazer o mal, e sai ileso, e a pessoa que é boa, que faz o bem, que a gente vê fazer o bem, acontece uma coisinha besta e a pessoa acaba partindo, né? Isso me bate a reflexão, né? Dá pra gente comentar alguma coisa sobre isso? Ah, dá sim. E sobre isso é interessante, porque às vezes aquelas pessoas que estão cristalizadas em algumas atitudes que não são boas, né? Deus dá oportunidade, dá mais oportunidade para ele se modificar. E às vezes a oportunidade vem faltando 10 minutos para o desencarne dele, faltando um dia para o desencarne dele. Só que a gente não vê, a gente não enxerga. E aqueles que partem antes, eles já fizeram a missão deles. A missão deles era mais curta. Eles aproveitaram bem a oportunidade que tiveram e eles já estão prontos para retornar ao mundo espiritual. E às vezes é um egoísmo da gente, de a gente não querer que o nosso pai, que a nossa mãe, que o nosso irmão parte, o nosso amigo volte e retorne, mas nós também vamos, logo nós estamos voltando também, a gente não sabe quando. Porque a gente fala, né, que na doutrina espírita a gente comenta muito que aqui a Terra é escola/prisão, né, vamos falar assim, que a gente está aqui para aprender e para pagar alguma coisa que a gente deixou de fazer. E quando na doutrina também a gente vê falar, né, que a evolução é em milímetros, a gente vê a dificuldade que sei lá, não vou falar dificuldade, né, mas que a espiritualidade, né, Deus deixa esse irmão aqui mais um tempo para a gente vê os erros dele, né? A gente né, foi comentado antes que a gente coloca uma lupa no erro dos outros, né, mas nos nossos a gente não coloca. Mas a gente vê os erros que ele tá cometendo. E a gente não tem noção do que é a missão dessa pessoa nesse momento, exatamente, né? Nessa experiência que ela tá. Então, faz todo sentido esse seu comentário. E olha, e a doutrina espírita, ainda bem que ela chegou para esclarecer muitas coisas pra gente, porque, olha, criança desencarna. Por que criança? Porque Deus é mau? Porque Deus tá punindo a família? Não. Porque essa criança, ela veio com uma missão, aquela família tem uma missão de receber aquela criança, que seja por pouco tempo, é aprendizado para todos. Você falou, aqui é uma escola. Alguns precisam de uma lição mais longa, outros uma lição breve. Terminou aquele período,
Daqui a pouco retorna para outra lição, para outro aprendizado. Olha, nós não entendemos ainda a engrenagem que Deus prepara. A gente não tem condição, porque se a gente compreendesse, estaríamos se igualando a Ele. A gente não tem a mínima condição disso ainda. Eu falo até que todas as vezes que a humanidade pega Deus e tenta colocar Ele no nível do homem, a gente faz besteira. E é muito mais fácil a gente trazer Deus para o nosso mundo do que a gente querer se elevar a Ele. Dá muito mais trabalho. Então, quando a gente começa, olha, porque Deus está vingando de você, está vingando da sua família, por causa disso, daquilo, porque veio doente, nada disso. Deus não vinga de ninguém, que é isso? Isso é pensamento nosso. Quando a gente quer deixar Deus parecido com a gente inventa essas besteiras, mas não é nada disso. Aqui é escola. E Deus deu a oportunidade da gente estar nessa escola. Para mim, o que mais marca no Evangelho é o homem de bem. Porque quando eu tenho dúvidas, quando eu não sei como agir, quando eu me deparo com alguma situação que eu não sei que caminho seguir, ali tem um modelo, né, de como a gente precisa ser. Então, para mim, é o homem de bem. É uma coisa que me deixa muito curioso, muito feliz de refletir em cima, é exatamente isso que você falou, da engrenagem, né? Eu brinco que é um quebra-cabeça, que a gente que está aqui encarnado não faz ideia do trabalho que é, né? Na doutrina a gente ouve isso, que a dificuldade que a espiritualidade tem de fazer a gente ter um encontro besta com alguém no mercado que vai mudar a nossa vida, né? O trabalho que foi estar aqui, hoje aqui com vocês, aqui sentado, a gente está retornando, né, a gravar. Dos três estarmos aqui, três, né? Estarmos juntos. E pensando nisso, né, quando você fala da criança, né, desencarnar, né, por que Deus, né? A criança que nasce com uma doença, né, nasce com deficiência e parte, você fica assim, caramba. Mas, e a oportunidade que essa família tem de acolher, sabe, essa criança às vezes vem para unir mais, né, esses pais. Então, assim, eu acho que a visão espírita dessa situação me deixa muito... Pensar que eu faço parte disso é gostoso demais, né? Nessa visão também, a gente pode ter uma visão míope disso. Porque a gente pensa numa criança como um ser indefeso, como um ser frágil. Muitas vezes a forma do desencarne pode ser muito bruta, mas a gente sabe que ela tem uma história, um passado, e que pode ser que aquilo que aconteceu faça muito sentido para a história dela e para os resgates dela, né? Então, a gente não enxerga, a gente é míope nessa questão, né? Osnir, a gente está muito alegre de ter você aqui no nosso episódio, principalmente por você já ter participado em outro episódio. Então, a gente agradece imensamente a tua participação e principalmente todo o ensinamento, todo o conhecimento que você trouxe para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto e aprendemos todos juntos aqui. Então, para a gente se despedir, eu queria fazer um comentário que é lógico que a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é uma leitura providencial, primordial, que todos devemos fazer até pela facilidade da compreensão que ele nos traz. Mas dentro da doutrina espírita, existem vários livros que falam da história de Jesus, que falam das dificuldades que Jesus teve na divulgação do Evangelho e que falam inclusive dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Um desses livros se chama Paulo e Estevão. O que está falando esse livro? Então, se a gente voltar ali para a Bíblia, o penúltimo capítulo é chamado de Atos dos Apóstolos. E ali nós vamos encontrar a história de Paulo, falando da trajetória dos discípulos, dos apóstolos, após a morte de Jesus, como eles se organizaram para fazer a divulgação do Evangelho. E isso consta lá em Atos dos Apóstolos. Mas tem um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, chamado Paulo e Estevão. O que fala Paulo e Estevão? É a história ali do Atos dos Apóstolos romantizada, que é uma leitura muito mais agradável. Então conta a história de 3 personagens principais ali,
que é Abigail, Paulo e o próprio Estevão. Estevão, dentro da cultura cristã, da cultura católica, é o primeiro mártir do catolicismo. É a primeira pessoa que morreu em nome do Cristo. É Estevão. E conta ali a história de Estevão, como Estevão chegou na casa do caminho, como ele sofreu a perseguição de Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Antes da sua conversão. Então é uma dica de livro que vai engrandecer o nosso conhecimento e vai fortalecer a nossa fé, porque conta das dificuldades. E olha, a gente se enxerga, eu pelo menos, eu me enxerguei muito dentro desse livro, do antes e depois, do que realmente é a gente começar a compreender o Cristo. É saber por que, dentro da sua bagagem, dentro da sua bondade, por que ele se dedicou tanto e se dedica tanto a essa humanidade. Fica aí o convite de leitura, é lógico, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de vários outros livros, mas Paulo e Estevão é uma leitura, assim, muito boa. E também comenta pra gente, não é só pra amarrar também, que eu acho que talvez tenha faltado, o final do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pra quem não quer fazer um estudo ali, mas no momento de aperto, no final tem uma dica bacana, não tem? Tem uma dica muito boa, que são as preces. Então, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar preces para determinadas situações. Um exemplo é prece para uma pessoa que acabou de nascer, para um espírito que acabou de encarnar, prece para uma pessoa que acabou de desencarnar, um encaminhamento que a gente faz. Se a gente está em dúvida, como que eu faço uma prece para quem chegou? Como que eu faço uma prece para quem está partindo? E em várias situações, uma prece para uma melhor convivência, uma prece de uma melhor convivência comigo mesmo, aqueles dias mais dificultosos, que eu preciso ter uma ajuda minha mesmo. Nós vamos encontrar nesse capítulo das preces. Com o coração cheio de alegria por este episódio tão bacana, vamos nos despedindo e já avisando que vem muita coisa boa aí pela frente. E o próximo episódio será sobre a Escola de Aprendizes do Evangelho. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube e estamos também nos principais streamings de áudio. Ah, curtam também a nossa página no Facebook e sigam nosso Instagram. Com a apresentação de Mariana Moura, pesquisa e roteiro de Arquimedes Santos e Camila Pauletti e edição de Arquimedes Santos, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus!